Olá, eu sou Thalita Brito, tenho 43 anos, sou empreendedora e sou a criadora da Brito Glasses. Minha mãe conta que desde muito pequenininha, eu tinha muita aptidão, assim, para ser comunicativa e negociar. E aí minha mãe fala que a gente estava numa ocasião e eu tava com 2 mangas, tinha 7 anos, de 6 para 7 anos, e passou um verdureiro na rua. Ai, Jesus! E aí ela falou que... Eu falei que eu gostava muito de alface, que ela fazia uma trouxinha de alface. E aí eu queria comprar alface, ela falou, Thalita, eu tô sem dinheiro aqui agora. E eu tinha 2 mangas. E eu negociei a troca da manga com o pé de alface. Era tudo que você tinha e lábia. E lábia. Então minha mãe conta que desde muito pequenininha, assim, eu sempre tive muita aptidão pra conversar, pra ser comunicativa. O tempo foi passando, fui pra escola. Nossa, gostava de estudar? Não, né? Não gostava. Mas gostava de conversar. Gostava de conversar. Não, é exatamente isso. O tempo passou, né? Eu estudei, saí do colegial, fui pra faculdade, saí da faculdade e fui pro mercado de trabalho. E quando você saiu da escola, já sabia o que você queria? Não. A faculdade que você queria? Ou só arriscou? Não. Pra que a Thalita nasceu? Ela é comunicativa, então vamos lá, vamos fazer faculdade de turismo porque ela vai se dar bem porque ela é comunicativa. Fui eu pra faculdade, me identifiquei, gostava bastante, tinha super minha cara. Porém, me formei, nunca na minha vida eu atuei, nunca atuei. Eu tô mais ou menos no mercado de trabalho há uns 22 anos, 23 anos. A vida toda eu sempre trabalhei na área comercial, a vida toda. Eu vendi moto, eu vendi curso da Microlins, nem existe Microlins mais, mas vendia curso da Microlins. Eu trabalhei muito tempo, acho que 12 anos no setor bancário, vendendo consignado, atendendo, abrindo conta. O tempo todo, o que eu fazia? Vendi. Batia meta, todas as metas por onde eu passei, eu sempre batia. Então, assim, a vida toda eu trabalhei como vendedora. Sempre fiz isso. E o tempo todo trabalhando na área comercial, eu inconscientemente sempre fiz o que eu sempre vi meus pais fazendo. E eu cresci, na turma, fala pra Thalita lá, que a Thalita é cara de pau. Mas nem era por isso, eu sempre, realmente, nunca tive vergonha. E pra vender... Não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha. É aquela história, não, eu já tenho, né? Não, eu já tenho, exatamente. A Brito Glasses, eu preciso já falar da Brito Glasses, porque, então vamos lá, fiquei 23 anos no mercado de trabalho, fui CLT todo esse tempo. Brito Glasses nasceu num bico. Vamos lá, vamos fazer um bico. Um extra. Um extra, precisando de um extra. E a Brito Glasses nasceu alguns meses antes da gente entrar na pandemia. Nasceu em 2019, março de 2019. Tive a oportunidade de pegar uns óculos, uma pessoa acreditou em mim, foi lá e me deu umas peças para vender. E eu fui criando a Brito Glasses aos poucos, mas não chamava Brito Glass, era só um bico. Na verdade, a Brito Glass, ela nasceu sem ser Brito Glass, mas quando eu saía para vender, no meio da pandemia, eu tava muito sozinha, né? A gente ficou muito sozinha. E nessa época, eu já tava morando sozinha e eu saía para vender onde a gente não podia sair na calçada. Eu lembro de, às vezes, sair de casa de cliente, aproveitava o rango. E ir embora pra casa e correndo porque a polícia não podia vender na rua naquela época. É verdade. Então hoje eu olho pra trás e eu vejo que o quanto foi construído sem eu pensar que estava sendo uma construção, entende? Sim. Porque assim, você tá naquele momento, eu preciso fazer um extra, preciso sobreviver e o negócio foi nascendo. Você pensa só no trabalho por necessidade e não percebe que está nascendo aí um sonho, um negócio que tem um potencial maior, né? Exato. Mas eu acredito muito que Deus, Ele coloca... Eu sempre peço para Ele alinhar os meus propósitos com o dele, assim. Então, e nesse momento, eu nem imaginava que Ele estava me dando de presente um negócio, assim. Então, eu era CLT, saía do meu trabalho e atender minhas clientes. Eu trabalhei por um período de mais ou menos 3 anos, trabalhava 16 horas por dia. Meu Deus! Às vezes eu olho pra trás, eu sou super predisposta, mas eu falo, gente, como que eu consegui fazer isso? Eu saía, tirava meu uniforme, saía da empresa que eu trabalhava, tirava meu uniforme. Muitas vezes eu trocava no carro, eu já ia preparada. Eu já ia com meus clientes já agendados, saía da empresa e ia atender os meus clientes. E eu comecei a perceber que ia além de um negócio. E além de eu me relacionar com as pessoas e toda vez, assim, até hoje, é difícil lugar uma cliente que eu não atendo,
que eu não levo um pedacinho dela comigo, assim, sabe? E eu sempre falo assim também pra Deus, Senhor, que não seja só um óculos. Sim, não é só a venda, né? Que seja um elo, que seja uma amizade, que seja uma história, que seja um laço que eu possa criar. E o mais bacana de tudo isso, assim, é que eu sempre falo, né, que não seja só dinheiro. Sim. Né? Então, assim, as coisas vão sendo construídas. Depois quando eu comecei a vender e as coisas foram crescendo, eu comecei a querer criar uma identidade própria para o meu negócio. Conforme eu fui vendendo e foi crescendo, eu comecei a perceber que eu não me conectava com as peças que o meu vendedor, eu conectava sim, óbvio, sempre foram lindas. Sim, mas gostava, eu gostava, mas como eu comecei a aprofundar, eu comecei a ver que eu podia ter outras peças, outras cores, outras composições. Ah, tá, vamos lá, vamos estudar o mercado, vamos entender de peças com 2 cores, composê, acetato, eu quis entender. Quando eu tinha alguns atendimentos com esse meu fornecedor, que tinha peças ótimas, e ele me ensinou muito, mas eu comecei a questionar, ele falava assim, Bill, por que você não pega isso, não coloca isso? E eu comecei a dar algumas opiniões pra ele, e às vezes ele vinha e ele me mostrava, o que você acha disso? Eu falava, não. Ele já sabia que você teria uma opinião ali pra agregar. Quando ele voltava, eu falava assim, Bill, tal cor tá super em alta, você precisa começar a ter essas peças. Eu queria solar, aí ele foi lá, me deu a oportunidade de vender solar, abriu as portas do solar. Quando ele me abriu as portas do solar, um dia ele falou assim pra mim, eu não vou te segurar mais. Eu vou te perder como cliente, mas eu vou te deixar aí, porque você tem muita coisa pra crescer. E assim, uma pessoa que já fazia isso há muitos anos. E aí foi o que aconteceu. Eu encarei e... Ele enxergou isso antes que você. Exatamente. Às vezes eu olho assim, foi um ato de coragem? Foi. Claro. Mas eu acho que foi muito mais um ato de fé, assim. E eu olhava para as pessoas, e o mais gostoso é que algumas pessoas à minha volta olhavam para mim e falavam, Thalita, você tem potencial, você pode, vai. E às vezes eu via que essas pessoas viam em mim o que eu nunca não via. Eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Mas você não assim. tinha tanta convicção quanto os outros tinham. Exatamente. Então assim, eu errei muito para aprender e tenho muito para aprender ainda. Mas a Brito Glasses eu acredito sem duvidar, que ela tem um caminho muito próspero. Porque o que o pessoal acreditava em mim, hoje eu olho e falo assim, não, vamos, Thalita, você é capaz, vai dar certo. Isso é o que faz toda a diferença. Exatamente, né? A gente exatamente. acreditar, confiar e se arriscar, né? Exatamente. Acreditem nos projetos de vocês, porque sonho a gente tem bastante, mas projeto a gente tira do papel, não coloca obstáculo, vai à luta. Quando você parar para olhar depois os objetivos que você conseguiu alcançar, te dá força para você prosseguir. E eu sempre falo que para Deus que eu quero ser um alvo, né? Assim, eu quero buscar, porque eu acredito que a gente vive só uma vez nessa vida. Então, assim, a gente nasceu para comer e viver do melhor dessa terra. Eu não falo isso financeiramente, mas eu falo de preenchimento e assim. Olhe para o que você gosta de fazer e se conecte, se sinta preenchida e busque os seus sonhos, que não tem como dar errado. Seja forte, seja resiliente, segura na mão de Deus e não tem como nada dar errado, tá bom?